Mais que a neve, mais neste sangue lavado, mais você que está aí na sua casa, canta comigo. Mais que a neve, mais que a neve, ensina este sangue lavado, mais claro que a neve. Aleluia! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glórias a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glórias ao teu nome. Amém. Glória a Deus, Eli. Glória a Deus. Pastora Elias. Pastora Marlene. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Que tempo bom. Que tempo bom. Eu acho que o nosso professor já chegou aqui. A Elaine ali com a filhotinha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite. Boa noite, paz ou glória. Eu estou curioso de novo. Aonde estamos espalhados? Eu tô nos Estados Unidos, perto da Filadélfia. Eu estou em Recife, Pernambuco. Eu estou em Aracaju, Sergipe. Estou em Pernambuco, Paraná. São Bernardo do Campo, São Paulo. Uau. Vasconcelos, São Paulo. Rio de Janeiro, Campo Grande. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Cabo Frio. Não, tá calor. Santa Catarina. Massari, Bahia. Dália, Petrópolis, Rio de Janeiro. Ai, que bom. Berlândia, Minas Gerais. Embu-Guaçu, São Paulo. Rio de Janeiro. Deerfield Beach, Flórida. Paraná, Lapa. Amman, Jordânia. Amazonas. Uau. Itajaí, Santa Catarina. Felizardo está na Itália. Ainda não falou aqui. Falou, Felizardo? Uau. Mas, pastor, eu sou da Amazonas, né? De origem do Amazonas, mas moro na Itália. Rapaz. Uau. Belo Horizonte, Minas Gerais. Tocantinópolis, Tocantins. Aleluia. São Paulo, capital. Amém. Presidente Prudente, São Paulo. Meu Deus. Mundo Novo, Chapada Diamantina. Eu não sabia que estávamos espalhados literalmente pelo mundo todo. Glórias a Deus. Agora, explica uma coisa para mim, o Beethoven. Como é que você reuniu esse pessoal? Boa Redes pergunta. sociais. Boa pergunta. Até hoje eu não sei. Agora é mistério. É Jesus que faz isso, né, pastor Beethoven? Só pode, porque eu não, jamais. Então, tá bom.
Olha, e tem mais uma de Itajaí, né? São duas aqui, eu não sabia que tinha mais uma irmã aqui de Itajaí, que legal. Pois é, já pega o contato dela. E não pode ficar de fora o casal que está lá em Londrina, né? Minha Londrina. Isso, cadê eles? O Tiago e a Sheila. Gente, cadê a Clegiane? Isso. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, como que nós ficamos depois da semana passada? Como que nós estamos digerindo, absorvendo e assimilando essas coisas? Gente, ela não falou com ele. Eu recebi uma pergunta, não sei se eu te mandei. Mandou sobre dons? Isso. Se alguém perguntou sobre dons, eu vou falar assim, na sequência do que eu estou planejando, só vou adiantar algo que Deus falou comigo, e isso resolveu muito facilmente a questão dos dons. Eu vou ministrar isso provavelmente em novembro, a não ser que Beethoven tenha uma outra Fechou. ideia. Fechou. Tá? Pronto. Porque você percebeu que na sequência das coisas, hoje eu estou falando sobre libertação, semana que vem eu vou falar sobre Pentecostes, tá? E justamente qual é a ideia bíblica por trás de Pentecostes, tá? E aí nós temos que gastar o mês de novembro falando sobre andar no Espírito. E o que é isso? O que é caminhar, andar, viver, né? Guiado pelo Espírito Santo. Para você entender a questão dos dons, quando que dons de curar vão manifestar? Quando você estiver ministrando cura. Quando você estiver curando os enfermos. Quando que discernimento de espíritos vai manifestar? Quando você estiver ministrando libertação. Se você não ministrar cura nem libertação, como Jesus ensinou na sua missão, e ele fez, então, discernimento de espíritos não vai manifestar na sua vida, dons de curar não vai manifestar na sua vida, e basicamente o que eu vou mostrar no futuro, todos os dons, menos a evidência de orar em línguas, se manifesta em Jesus durante uma ministração. Então, eu vou pegar todos os dons e nós vamos ver esses dons atuantes na pessoa de Jesus durante o cumprimento da sua missão. Ou seja, os dons, sim, manifestam, tá? O Espírito Santo eu não sei qual que é o versículo, mas diz que ele ministra tudo em todos, tá? E ele ministra, a gente precisa entender que é para edificação. Então, se a gente não tiver ministrando, não há por que manifestar os dons. Se a gente quer encorajar uma outra pessoa, aí vem uma palavra de sabedoria, vem uma palavra de profecia, vem uma palavra de conhecimento. Deus pode dar, eu vou adiantar. Quando Jesus ministrou à mulher samaritana, ele recebeu palavras de conhecimento sobre a vida dela. Quando ele ministrou na casa de Simão, em Lucas 7, ele recebeu uma palavra do Espírito Santo, revelando o coração de Simão, mas também recebeu uma palavra de sabedoria em forma de parábola, para ministrar a ele aquela parábola que tem 2 devedores, um credor, um deve 50, outro 500. Toda essa parábola revela o coração, dissipa a contenda e revela o coração de Simão. Tá? E é isso que faz a palavra de sabedoria. É justamente uma sabedoria que vem do alto para resolver uma questão. Tá?
de contenda. Então, quando nós precisamos, ele vem com a palavra de sabedoria. E todos nós, inclusive eu vou mostrar como pais precisam estar pedindo isso em relação à criação dos filhos, como maridos precisam dessas palavras para dissipar um momento de contenda com a esposa, com os filhos. Esposas precisam pedir essa palavra para dissipar contenda com o marido e com os filhos. Irmão com irmão. Em todos os nossos relacionamentos, o Senhor está querendo ministrar essa palavra, mas se a gente não tiver interessado em ser guiado pelo Espírito Santo, os dons não vão se manifestar. Tá? Inclusive, eu falo sobre línguas. Maior impedimento para mim de falar em línguas é a questão de você achar que você tem que chegar num certo patamar espiritual. Quando a própria palavra diz que línguas o Espírito Santo ora por você, tá? Porque você não sabe orar. Ou seja, para você receber línguas, tá? Você precisa chegar no fundo e reconhecer com humildade, eu não sei como orar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Durante muito tempo, nós achamos que falar em línguas era um carimbo espiritual, carimbo de maturidade espiritual. Cheguei. Não, isso é totalmente contrário ao ensino bíblico. Tá? Línguas é dado porque nós não sabemos orar. Eu oro em línguas porque não sei orar. Muitas vezes, a oração em línguas me traz algo do Espírito Santo, me dá uma direção. Tá? Mas eu preciso... Quantas vezes eu não fiquei tempinho orando em línguas para então receber uma ideia do Senhor? Tá? Ele sabe. Então, mas isso fica para o mês que vem, tá? Mas nós vamos fazer a ligação entre a questão do ministério e os dons. Tá? Beleza? Beleza. Mas eu queria saber se tinha, talvez, uma outra pergunta sobre o ministério. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre o ministério de cura. Se tiver uma outra indagação ou outro ponto, talvez algo que te despertou, pode falar. iPhone de carne. Parece que você desmutou. Não. Pastor Mike, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para o senhor qual que deve ser a nossa posição quando a gente pede uma cura para o Senhor Jesus e a gente não recebe. Porque o senhor falou, né, que estava pensando muito sobre isso, aí eu queria que você pudesse dar uma palavra para a gente. Eu hoje vivo com um diagnóstico de doença cardiovascular, de diabetes tipo 2, acompanhado de neuropatia, também umas outras inflamações. E dentro disso eu estou buscando e buscando e buscando e buscando e ministrando e não paro. Ponto final. Eu não paro. Eu, por mim, eu digo, eu estou buscando isso porque eu não quero colocar isso sobre nenhuma outra pessoa, mas eu estou diante de um momento onde eu avalio o ministério de Jesus e o ministério dele é padrão para mim, como discípulo. Jesus chegou ao ponto de falar, fazei discípulos, e deu uma ordem. Em seguida ele disse, mas espera até receber do alto o poder. Eu tenho ministrado muitas pessoas, e até pessoas aqui,
parece que foram curados em alguns momentos ao longo desses meses, de algumas coisas quando nós oramos. Mas eu estou com uma indagação diante de Deus, Senhor. Eu não aceito mais me propor a ministrar cura e não acontecer cura. Eu vejo uma questão na palavra que Jesus falou para os seus discípulos esperarem. Eles já tinham ministrado cura. Não? Tinha. E aí ele fala para fazer discípulos e diz, mas espera, porque vocês vão receber poder. A única coisa que eu entendo na palavra de Jesus é que o mesmo poder que estava em mim vai estar em vocês. Hoje o mesmo poder não está em mim. Alguns falam, não, mas Mike, é a falta da sua fé. Eu vou discutir isso. Eu já fiz tanta coisa. Vivo demonstrando minha fé. Não tomo remédios, não faço isso, não vou... Porque eu me posicionei. Tá? Eu estou tomando uma postura diante de Deus, dizendo, a tua palavra tem que ser verdadeira. Eu tenho que ser curado. Alguns, eu tenho amigos que discutem comigo, mas, Mike, você precisa ir curando os enfermos. Eu já fiz isso. E mais ou menos 1/3 é curado. Eu acho que essa é mais ou menos a porcentagem dos discípulos que também teve momento que não puderam curar. Mas Jesus deixou muito claro que ele queria que curasse. Mas quando ele deu a ordem, ele disse, mas espera. Uma das coisas que eu tenho dentro de mim é que a gente tem recebido Pentecostes em parcelas. Muitas pessoas acham que recebem batismo com o Espírito Santo para orar em línguas. Esse é o alvo na cabeça delas do batismo com o Espírito Santo. E aí, semana que vem, eu vou mostrar que não. É justamente para que os discípulos tenham o mesmo poder. Houve E é melhor eu deixar o restante dessa resposta para a semana que vem, porque aí eu vou acabar trocando, eu vou dar aula da semana que vem hoje. Porque essa pergunta é realmente o porquê da semana que vem. Tá? Posso fazer assim? Eu não me lembro quem fez a pergunta, mas aceita de eu fazer assim? Sim, pastor, tudo bem. Eu aguardo. Obrigada. Então, ótimo, ótimo. Há uma outra irmã, Cleidiane. Cleidiane. Tem que desmutar. Foi, né? Boa Agora noite, a paz. Paz. Então, eu acho que a minha pergunta é até parecida com a da irmã, mas eu vou fazer. Mas se o senhor não puder responder essa semana, tudo bem, ela vai ficar anotada, para eu não esquecer. Ótimo. Como senhor, eu também tenho uma certa... Eu luto contra uma certa situação, né, na minha saúde. Desde muito criança, eu sou renal crônica, estou no meu 2º transplante, graças a Deus deu certo dessa vez. Mas no início, quando eu me batizei, poucos meses depois, eu não conhecia sobre os dons do Espírito Santo, eu não conhecia nada, porque eu me batizei numa igreja tradicional, mas daquela mesma, eu me batizei na Adventista, né? E aí eu comecei a caminhar com a minha irmã na Batista e conheci, né, os dons. Até que alguns pastores e algumas irmãs de oração
eu não sabia sobre nada, dons de língua, eu não sabia nada, nada, nada. Para mim era até estranho, eu ficava olhando, falava, gente, o que é isso? O que esse povo está falando, né? E me foi entregue que o Senhor estava me concedendo o dom da cura. Eu falei assim, logo eu, né? Falei, Senhor, eu preciso de cura, como que o Senhor está me dando isso? Eu não entendia. E aí o Senhor, inúmeras vezes, já me levou, né, através de internações ou até pedidos de pessoas aqui próximo de casa, me levou a orar. Não, eu quero que você ore. Não, mas eu vou chamar. Não, é você. O Senhor pediu para você orar. E eu orar e a pessoa ficar curada. E eu ficar assim. E eu vou ser muito sincera. Eu comecei a ver que o povo estava batendo no meu portão e falava assim, é você que é para orar. E eu não sei se eu me acovardei, eu não sei qual seria a palavra, porque eu comecei a questionar o Senhor o seguinte, Senhor, como que eu vou curar se a cura não está em mim? Eu não, na minha cabeça, até hoje, eu não consigo compreender isso. E o Senhor tem me levado a lugares que eu nunca imaginaria assim, que eu pudesse estar para ministrar a cura, mas eu ainda passo por esse processo. E muitas das vezes as pessoas falam assim para mim, você não recebe sua cura? É falta de fé. Eu não tenho essa fé de não tomar os meus remédios, de verdade, eu não tenho. Eu acho louvável, eu acho maravilhoso, mas eu realmente não tenho. Mas, quando uma vez eu fui questionar o Senhor sobre a minha cura, que as pessoas falavam assim, faz jejum, é propósito 1 hora de joelho, 3 horas da manhã, aquilo tudo, né? Que o povo, todo mundo tem uma receita. E o próprio Deus, eu senti, porque eu fiquei frustrada com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não quer me curar. O Senhor cura todo mundo e não me cura. E o Senhor, ele ministrou meu coração em cima da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor ministrou ao meu coração o seguinte, o milagre eu já realizei na tua vida, que é a sua vida. Agora, a sua cura vai vir com o tempo. A sua cura não é para você, é para quem te cerca. Mas o milagre da vida você já está vivendo. Então você só espera. E aí, a partir daquele momento, eu parei de orar pela minha cura. Não que eu tenha desistido, não é isso, mas esse não tem sido mais o meu foco. E eu Mas não qual sei. É a sua pergunta? Essa é a minha pergunta. Eu não sei se eu estou orando errado. Se eu deveria voltar para o foco assim, Senhor, me cura, me cura, me cura. Ou, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, não é? Que a gente estudou lá sobre o Pai Nosso. Porque, às vezes, a gente não sabe como pedir, né? Eu oro e a pessoa é curada, mas quando é para mim, eu não sou. Tipo assim... Não A minha entendi, questão, entendeu? sim, eu entendo. Eu falei para o Beethoven que esse mês iria chacoalhar todos nós, tá? Na verdade, eu não quero nem muito falar sobre isso, tá? Essa é a última... É o último grupo que eu pretendo falar sobre essas coisas, mas eu estou estabelecendo o padrão, que é o ministério de Jesus. E aí eu não terei muito mais a falar até Deus fazer em mim algo que gera o ministério de Jesus através de mim. Cristo em mim e através de mim. Se não fizer isso, eu não tenho resposta. Tá? Então, por exemplo, você buscou o Senhor. Você tem que seguir a convicção que você tem no coração. Se você tem uma convicção que você precisa orar com pessoas, faça. Se você está resolvido que Deus falou com você, e você está em paz, que
a resposta que você compartilhou agora há pouco, para você é de Deus, então fique na paz. Eu estou observando que, tá? Jesus, curava à vontade, tá? Ou seja, como protagonista da cura, ele iniciava muitas curas no Evangelho. É por isso que eu mostrei palavra para vocês. Palavra, e palavra, e palavra. Segunda coisa, Jesus ministrou cura para todos que pediram cura dele. Ele não recusou ninguém. Nenhuma vez ele disse, falta fé, eu não posso te curar porque você tem uma falta de fé. Tá? E com isso estou dentro de mim, eu estou matando o que eu entendo que são as vacas sagradas, que chama, tá? Os tabus, eu estou desfazendo de fortalezas. Tá? Tipo, não, o problema é que a pessoa não tem fé. Jesus nunca disse para uma pessoa que pediu cura, bom, por causa da falta da sua fé, eu não posso te curar. Ele reparou a fé de alguns, teve alguns que falaram, mas a minha fé é pouco, tá? Então tá bom. Mesmo assim ele curou. Segunda coisa, arrependimento nunca foi requisito de cura. Nem a declaração, tu és o Messias. Não, não era requisito. Bastava chegar e pedir, e Jesus curava. Mateus repete isso, é por isso que eu copiei e colei aqueles versículos para vocês lerem e ver quantas vezes Mateus falou a respeito disso. Então, se você falar com pessoas na psicologia, neurociência, eles vão afirmar que as nossas crenças, as nossas ideias, muitas vezes formam, tá, o nosso comportamento, direcionam o nosso comportamento. Então, eu estou querendo me alinhar com o que a palavra fala sobre Jesus. Eu pessoalmente estou dizendo para o Senhor, não estou cobrando, é por isso que eu falei, eu não estou querendo impor nem cobrar isso de ninguém que está aí. Eu estou numa luta dentro de mim. Eu creio que essa luta é a luta que ministros de cura, tá, que têm ministérios, os grandes ministérios de cura do século passado, o pessoal de Azusa, e eu vou estar falando mais sobre isso semana que vem, eles lutaram com essa questão. Porque se você ler, eu vou sugerir a leitura de um livro de um homem chamado Frank Parham. Se você vê 2 anos antes de Azusa, o que esse homem estava escrevendo, a igreja simplesmente, ele estava reconhecendo que a igreja hoje, naquela época, não era nada como a igreja no primeiro século. A igreja que nasce em Pentecostes, que espelha o ministério de Jesus, ao ponto deles serem chamados de pequenos messias, porque eles estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Eu estou simplesmente reconhecendo na minha vida, nesse momento, Senhor, não aceito isso. Tá? Eu estou buscando, clamando, insistindo, me alinhando com a palavra. Eu acho que cada pessoa precisa fazer segundo a sua convicção. Tá? Eu não estou julgando a mim. Tá? Eu estou com plena ciência. Eu não quero que... É muito complicado falar que eu não estou tomando os remédios, porque alguém vai dizer, não, Mike não toma, então eu não vou tomar. Não, não, não. Eu estou chegando, essa é uma conclusão minha. Tá? Eu estou diante do Senhor, uma convicção minha.
Não estou querendo impor, nem falar para mais ninguém fazer isso. Tá? E nós podemos falar de casos e casos, tá? Sem parar. A gente vai ficar falando semanas, casos e casos. Tá? Eu estou querendo simplesmente olhar nesse momento o ministério de Jesus. Porque eu sei que está vindo. Alguém aqui leu aquele livro sobre histórias inéditas de Azusa, que eu sugeri já no passado, ou não? Alguém? Eu li, mas faz tempo. Ok. Para mim, aquele livro foi libertador. Tantas curas. E o ditado de Azusa, em Azusa, todos são curados. Eu também li. Tantos tipos de... Muito bom. Tantos tipos de enfermidade dos piores imagináveis. Tá? Isso, essa Helena está segurando esse livro aí. Depois a gente passa de novo como você pode adquirir e tal. Mas esse livro, para mim, saber que isso aconteceu, mas eu vou falar sobre isso semana que vem. Eu já estou desistindo. Desculpa. Cristiane, Porto, você tem uma pergunta? 15 dias ao pedido da Polícia Senhor, Federal. alguns irmãos já ouviram. Opa, espera aí. As investigações da PF identificou Alguém está precisando fechar o microfone. Alan dos Santos se associou a pessoas ligadas à invasão aqui do meu trabalho. do Congresso dos Estados Ah, Provavelmente. Melhorou? Não tem como... Agora sim. Sim. Eu abaixei aqui. Algumas pessoas já ouviram dando testemunho meu mesmo de cura. E eu venho assistindo a aula do Senhor, né? E sempre fica uma pergunta no meu coração. Porque eu costumo orar em relação a tudo. E Deus sempre me traz à memória aquela passagem de Paulo, no qual ele pede para o Senhor tirar o espinho da carne dele. E a resposta do Senhor para Paulo é: a minha graça te basta. Eu não sei se eu estou errada, mas eu ainda não achei na Bíblia qual era aquele espinho, exatamente o que era aquele espinho. Então, eu costumo orar da seguinte forma: eu peço ao Senhor algo que eu queira, mas eu sempre falo para o Senhor que seja feita a vontade dele, por conta do que Jesus falou, né, antes dele morrer. E eu peço ao Senhor, eu falo com o Senhor que, se for esse o espinho, que ele me ajude a entender que a graça dele me basta. Então, a minha pergunta é a seguinte: a minha forma de pensar está errada? Não ri, pastor, por favor. Desculpa, eu não estou querendo julgar ninguém. A minha pergunta... Aí eu vou ficar julgando todo mundo. Não. Então, pastor, vamos ver o texto. Que eu vou aceitar, graças a Deus. Primeiro eu quero falar, eu não estou julgando ninguém. Tá? Eu estou compartilhando a minha própria indagação. Eu comecei falando, especialmente esse mês, deixando isso muito claro. Por que que nós não estamos fazendo o que Jesus fazia do jeito que Jesus fazia? Esse é meu anseio, tá? Então vamos ver essa questão do Paulo, tá? Porque ele fala em 2 Coríntios 12, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Ou seja, ele tinha recebido visões e revelações do Senhor que, se ele vai falar de alguma coisa boa que está nele, ele vai falar daquilo que ele tem recebido do Senhor. Conheço um homem em Cristo, no Messias, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, primeiro, Paulo está se referindo às visões e revelações que Deus deu a ele para ele poder escrever a palavra que faz o gentio entender a obra de Cristo. Nós temos aqui Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Nós temos provavelmente Hebreus. Esses livros, e talvez outros que eu esqueci de citar, tudo que Paulo, e cartas, Paulo que escreveu. Paulo é o grande teólogo para nós. E Paulo não escreveu por conta própria. Ele está dizendo, Deus me arrebatou, eu ouvi coisas, tá? E dessas coisas, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar disso. Versículo 6. Tá? Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê e de mim ouve. Ou seja, aquilo que eu não tenho assimilado na minha vida, eu não vou ficar falando. Tá? E para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, ou seja, esse tal homem que foi arrebatado foi ele mesmo. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Qual é a próxima frase, irmã? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ok. Então, vamos entender bem esse texto. Tá? Paulo está dizendo que, por causa da grandeza das revelações, foi colocado um espinho na carne, que era, tá, um demônio enviado para bater nele, a fim de que ele não se exaltasse. Por causa disto, por causa desse demônio que tem me atormentado, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do Messias. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Deixa eu compartilhar com a irmã o que eu compartilhei com o que Deus... Eu entendo que Deus falou comigo sobre essa passagem. A maioria que não sabem como o diabo pode agir, que é a nossa aula de hoje, libertação. As pessoas que não têm nenhuma experiência com isso não entendem que Paulo está descrevendo aqui um momento que foi enviado por causa da soberba de Paulo. E nós sabemos que Paulo, antes de chegar a Cristo, antes de reconhecer Jesus como Messias, foi extremamente soberbo.
Ele se exaltou e ia atrás para matar os crentes. E agora ele chega no Messias, e ele, que era o Bam, o discípulo de Gamaliel, o menino prodígio da escola de Gamaliel, que foi um dos maiorais daquela época em relação às escolas rabínicas, esse aluno prodígio agora está em Cristo e ele recebe todas essas revelações. Foi colocado um espinho na carne, tá? Para que ele não se exaltasse. E aí a palavra do Senhor vem para ele depois dele buscar 3 vezes. E Deus fala: a minha graça te basta. Não basta a sua sabedoria, nem seu conhecimento, nem a sua ciência. Eu não te escolhi porque você é o bambambam da escola de Gamaliel. Você lembra a palavra para mostrar isso em Filipenses? Paulo começa a falar sobre as coisas que aconteceram com ele. Capítulo 2, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? E aí ele fala como Jesus se esvaziou. Capítulo 3, ele fala assim: acautelai-vos, isso versículo 2. Filipenses 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos no Messias Jesus, e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Para Paulo dizer isso, perante a vida que ele vivia antes de ter a sua experiência e essas revelações do Senhor, ele andava como uma pessoa mais soberba, religioso, no último, como a gente fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha só, ele aqui revela, tá, que ele sabe o que é ser soberbo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Todo mundo devia responder assim comigo: uau! Da linha de Israel, da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Meu Deus! Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Isso, na nossa linguagem hoje, fariseu é ruim. Nos dias dele, não tinha outra pessoa que cumpria a lei mais do que o fariseu. Ele era o bambambam. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E o que Deus fez? Ele vem e esmagou Paulo. E ele esmagou a soberba de Paulo, como ele fez nos dias do cativeiro, tá? Acabando com a soberba, fazendo apodrecer a soberba de Israel. Ele fez isso na vida de Paulo. Então, quando Paulo fala sobre essa experiência, ele não diz aqui, ele não conclui dizendo: mas esse espinho não saiu de mim. Ele falou que Deus ministrou a ele depois dele buscar 3 vezes. Eu sei que as pessoas que não têm, que muitos não têm essa ótica que eu estou falando aqui. Paulo sabe a diferença entre demônio e enfermidade. Ele sabe que foi
enviado, mensageiro de Satanás, para que ele não para esbofetear por causa das revelações. Eu concluo, Deus sim o libertou disso, porque é a vontade do Pai, mas Deus falou com ele, escuta, eu não te escolhi, porque você era tudo isso que você falou em Filipenses 2. Não foram os critérios, né? Tudo isso que você citou ali não foram os critérios para eu te escolher. Tinha nada a ver. Minha graça te basta. E Deus humilhou Paulo. Queridos, para mim, a questão, a gente não tem falado muito sobre isso, mas quando Paulo foi em Atos 17 para o Areópago, esse lugar fica na entrada do templo chamado Partenon, em Atenas. Nos dias de Paulo, tinha mais de 100 templos nessa rocha elevada acima, de todos os habitantes de Atenas, até hoje, tem que ter uma vista clara para enxergar esse lugar. É um lugar consagrado às trevas. Tá? E Paulo foi para lá, ele foi discutindo sobre Jesus sendo o Messias. Beleza. Todo mundo fala, e aí ele pregou sobre o Deus desconhecido. Ótimo. Só que não teve resultado. Segunda viagem dele, mais um lugar que ele vai, que é um centro do espiritismo grego e também romano, mas ele sai de lá, tá? Envergonhado. Sai de lá envergonhado. Ele não saiu de lá feliz. Ele não estava vendo, tá, a conversão como ele queria. Ele saiu de lá humilhado. Zombado é o que diz. Ele saiu de lá zombado. Então, Paulo passou por várias humilhações, inclusive, ele fala que ele sabe que essa é mensageiro de Satanás, ou seja, não vem de Deus isso aí. Mas Deus deixou por quê? Porque Deus viu nele soberba. Aí Paulo entende a questão. Não, então eu preciso entender que não é por causa disso, daquilo outro que eu era, que agora eu sou alguma coisa. Não. Agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. O que ele fala? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele não sofria nada disso como fariseu. Não sofria. Ele sempre reconhecido, tá? E eu entendo esse espinho na carne justamente um demônio. Mensageiro de Satanás, tá? Mensageiro, a palavra, eu posso verificar se quiser, mas esse mensageiro de Satanás é anjo de Satanás. Tá? Eu vou verificar isso depois, eu não quero tomar o tempo para fazer isso. É enviado, então, obviamente, o Senhor não quer que o Paulo sofra isso. E é por isso que também, aí eu vou voltar para uma coisa que eu sei que é controversial. Tá? O Senhor, como Criador, fez os nossos corpos para se curarem. Para mim, essa é a primeira revelação que é a vontade de Deus curar. Ponto final. Eu não fico discutindo isso. Segunda coisa, tá?
Jesus veio, e a palavra diz que ele veio à vontade do Pai para ser esbofeteado a fim de liberar cura. Ele estava fazendo a vontade do Pai ou não? Estava. Outra coisa, no ministério de Jesus, a gente não vê triagem. Cura para você, mas não para você. Libertação para você, mas não para você. Não vemos isso, nem um pouco. Então, eu estou lidando com uma questão, eu estou diante do Senhor indagando, como muitos que indagam e vão indagar mais depois disso. Deus, por que que eu não sou curado? Eu estou chegando à conclusão, eu preciso chegar ao ponto que em mim eu cheguei à conclusão, não, é a vontade do Pai. Não fosse a vontade do Pai, Jesus não teria vindo para sofrer aquelas pisaduras antes de ir para a cruz, onde ele se enfermou com as nossas enfermidades, onde agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Agora, eu estou falando com vocês depois de muito tempo de meditação, e por isso, em mim, está essa... ferve isso dentro de mim. Tá? E entenda, enterrei uma amiga nossa agora em março. Enterrei como se fosse filho espiritual em abril. Tá? Eu estou diante do Senhor. Se o Senhor não me der algumas respostas e mudar isso, eu honestamente, eu não vejo como ministrar no mundo que a gente está. Eu quero ministrar como Jesus. Por quê? Porque Jesus deu a sua vida para que eu ministrasse como ele ministrava. O perdão não foi o único alvo. A cura, ele pagou um preço alto de sofrimento pela nossa cura. Ele pagou um preço alto para que o Espírito Santo fosse liberado para nós. Por que que não há esse poder? Eu estou indagando e buscando sobre isso. E não paro. Eu sei que nos dias de Azusa, precedendo Azusa, foram anos que esses homens e mulheres buscaram ao Senhor em relação a isso. E eu estou nessa busca. Eu estou nessa busca, eu vou acrescentar uma coisa aqui, em João. Leia comigo, João. E Cláudia, eu vou pedir para você mandar a sua pergunta no chat para mim depois. Pode ser? Ok. Em João 20, nós temos uma palavra interessante. Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias, Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
João 20, versículo 30 e 31. Então, os sinais que Jesus fez e mandou seus discípulos a continuarem a fazer são sinais que atestam que Jesus é o Messias. Talvez precise falar por que isso é importante hoje. A nossa irmã que vem do Islã, é Geni, né? Ou não? Quem que é? Sofia. Sofia. Ela vai confirmar que no meio do Islã eles têm um chamado Messias. E não é Jesus. Então, nós estamos caminhando para um dia em que muitos vão levantar dizendo que eles são o Messias. Como tinha alguns nos dias de Jesus. O que distinguia a pessoa de Jesus dentre esses tais Messias? Os sinais que ele fazia. O que atestava que Jesus era o Messias, uma vez que Jesus ascendeu? Os sinais que os seus discípulos faziam. O que vai atestar no meio dos muçulmanos que Jesus é o Messias? Os sinais que nós vamos fazer como discípulos de Jesus. O que vai atestar para os judeus, no momento do cumprimento de Ezequiel 36, um grande derramar do Espírito Santo em Israel. O que vai atestar que Jesus é o Messias? Os sinais que nós vamos fazer como discípulos de Jesus. Quais sinais? Os mesmos que ele fazia. Curava os enfermos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos, purificava os leprosos e pregava o evangelho do reino em que havia uma presença e uma unção do Espírito Santo que todo mundo vai falar, mas essa pessoa fala com autoridade. Igual Jesus. O que vai convencer o hindu que Jesus é o Messias? Os sinais que atestam que Jesus é o Messias. Não apenas uma discussão. Eu não sei de vocês, mas discussões, as que eu estou tendo hoje, é muito frustrante. Muito frustrante. Há um debate que acontece e eu não vejo resultado no debate. Eu vejo que nós precisamos, nos nossos dias hoje, um Pentecostes como aconteceu no primeiro Pentecostes. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não quero mais. Eu quero ser ministrado pelo Espírito Santo se tem algo faltando em mim. Talvez ele diga, continua buscando porque está vindo. Amém? Amém? Talvez ele diga, há uma falta de fé. Talvez. Mas eu vou ouvir isso dele. Eu não vou ouvir isso do meu próximo. Assim, de uma forma leviana, olhando para ele, mas você não tem fé. Estou fazendo cada coisa para demonstrar minha fé, inclusive a minha busca diária diante do Senhor. Tá? Então, espero que os irmãos possam entender com isso o meu coração e meu anseio, para não dizer a minha angústia hoje, tá? Em buscar isso. Posso continuar? Eu sei que isso, eu espero que isso tenha ajudado esse tempo respondendo essas perguntas. Tá? Mas eu gostaria de deixar uma
algo com vocês hoje. Ótimo. Obrigado, Cristiane. Eu sei que essas questões são, às vezes, delicadas. Tá? E, conforme eu já disse, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou compartilhando o meu próprio anseio. Tá bom? A outra parte, uma outra parte dessa missão é aquilo que se repete algumas vezes. Mateus, vamos só olhar Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, aos casos que eles traziam para Jesus curar. E ele os curou. Jesus ministrava cura de tal forma que a sua fama percorreu e não tinha ninguém. Eu acho que ele cita alguns casos para a gente saber. Hoje, Jesus estaria curando do vírus a rolé. Seria uma cura comum. Fácil, fácil. Tá? Hoje ele estaria curando paralíticos e lunáticos. E tem bastante. Não falta. Cada cidade, cada nação, cada povo, não falta. Mas eu não estou ouvindo isso como o ministério da igreja hoje. Que a igreja está curando lunáticos e paralíticos. De vez em quando a gente ouve uma cura ou outra, mas não ao ponto que a fama percorreu e todo mundo que vinha até ele foi curado. Mas veja que está colocado aqui endemoniado. Tá? Aí, capítulo 8. Tá? Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele mesmo, com uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Todos, mais uma vez. Capítulo 9. Versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Tá? Imenso. Se compadece e ele fala para os seus discípulos orarem para Deus levantar trabalhadores e enviar. Em seguida, ele mesmo envia os 12. Mas veja o que Mateus disse que ele deu. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Tá, por que eu citei isso? Porque se eu estou falando com um grupo de pessoas, como eu tenho ministrado na maioria das vezes, eu estou falando com a maioria
que nem viram uma pessoa endemoniada. Tá? Eu não sei se vocês sabem usar o Zoom ao ponto de fazer assim, ó. Eu levantei um dedão assim, no meu quadradinho, tá? Se você nunca viu um endemoniado, eu queria que você desse esse sinal. Algumas pessoas. Ok? Eu vou fazer uma outra pergunta. Se você nunca ministrou, ou seja, nunca ministrou libertação, dá um dedinho assim. Né? Deixa eu ver. Tantos assim já ministraram? Poxa! Então, esse grupo é diferente. Porque a grande maioria, nem 5% viram endemoniado, nem 5% ministraram libertação para alguém endemoniado. É uma coisa ver endemoniado. É outra coisa ministrar um endemoniado. Tá? E eu fui confrontado com isso como professor de seminário e diretor do próprio seminário, que quando manifestava demônios, eu não sabia o que fazer e me escondia. Torcia que houvesse alguém presente que pudesse ministrar. Tá? Eu estou falando com vocês hoje sobre isso porque a palavra é muito clara e creio que nós temos registros em todos os momentos de avivamento, que nesses momentos de um derramar, de uma explosão do reino, o poder de Deus, demônios manifestam de várias formas. Tá? E a gente precisa entender que quando isso acontece, muitas vezes é justamente em pessoas que isso? Essa pessoa está endemoniada? Essa pessoa tem demônio? E é justamente porque no mundo ocidental, a gente perdeu uma sensibilidade espiritual nisso, e nós cremos que tudo isso é folclore. Tá? Eu vou afirmar algo aqui. A revelação dada, supostamente, de Gabriel para Maomé, Mohammed, tá? Foi demoníaco. Por isso, Islã é um sistema endemoniado. Quem está no Islã, igual quem está no Espiritismo, Candomblé, Umbanda, Kardecismo, está endemoniado. Budista está endemoniado. Shintoísta está endemoniado. A gente precisa entender isso. Tá? Agora eu vou mais a fundo. Tá? Quem vive a prática de pecado, qualquer que seja, está endemoniado. Deixa eu mostrar isso na palavra. Eu estou querendo que você crie uma visão bíblica sobre essa questão da influência do governo de Satanás, do governo do contra-Messias, anti-Messias, anticristo. Tá? Em Efésios, Efésios 2.
a gente vai ter que, como lidar com isso? A gente vai ter que desenvolver um pouquinho de ensino para chegar ao momento de falar sobre o que fazer. Em Efésios 2. Tá? Primeiro, quero relembrar a vocês, tá? Para quem que vai essa carta? De quem para quem? É de Paulo, tá? Para a igreja em Éfeso. O que aconteceu em Éfeso? Atos 19. O maior derramar do Espírito Santo no mundo gentil. Gerou uma explosão do reino de Deus em que toda a Ásia Menor, tanto judeu como grego, ouviu o evangelho num espaço de 2 anos. Nós estamos falando de uma expansão do reino no meio de um sistema anticristo, era o espiritismo romano e grego, tá? Em Éfeso, naquele tempo, Diana estava no auge, ou seja, de todo o Império Romano, tá? O lugar mais influente no Império Romano foi justamente a cidade de Éfeso. De tudo que estava acontecendo com a deusa chamada Diana. Eles faziam, nessa época, eu chamo conferências proféticas das trevas. Eles faziam romarias de todo o Império Romano para Éfeso, para aprender sobre os oráculos dessa deusa, ou seja, o oráculo é o quê? É profecia falsa. É profecia das trevas. É o que o pessoal vai buscar em Meca, tá? Justamente nos dias de Ramadã, em cidades onde tem barracas e mais barracas e mais barracas de pessoas fazendo leitura de mãos, pessoas lendo o futuro. Tudo isso é uma forma de profecia das trevas. Isso é para isso acontecer, acontece dons falsos. E eu te mostro como Paulo fala sobre isso daqui a pouco. Em Efésios 2, Paulo está falando com o povo que sai dessa influência da Diana, tá? Sai desse endemoniamento. Ele vos deu vida. Quem? Cristo, o Messias. Vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. Tem a palavra nos na sua Bíblia? N-O-S? Nos? Esse significa em os. Em os. Então, esse espírito, o príncipe da potestade do ar, esse espírito agora atua em os filhos da desobediência. Ou seja, quem anda em pecado, segundo o mundo, segundo esse espírito, está endemoniado. É o que significa a palavra. A influência demoníaca em uma pessoa. Ela anda segundo essa influência. Eu falo isso por quê? Porque quando eu comecei a buscar o Senhor sobre isso, e Deus começou a me mostrar, eu estava acompanhando vários ministérios de libertação no Brasil. E Deus fez uma coisa nos anos 80, talvez até
mais um pouco através da universal, Reino de Deus. Posso ter N questionamentos, mas uma coisa através da universal, tá? E da igreja da graça, tá? Do R.R. Soares. O Senhor comprovou para o Brasil que as entidades dos espiritismos, Umbanda, Candomblé, Kardecismo, tá? Essas entidades, na verdade, são demônios. Comprovou. Então, se você é cavalo, você está endemoniado. Se você é médium, então, e baixa espírito em você, você fica endemoniado. Isso ficou mais do que comprovado. Tá? E chegaram a botar isso na televisão. Alguns podem achar isso ruim. Eu não acho ruim. Por quê? Porque nos anos 80, a população brasileira ainda acreditava. Nos anos 70 e 80, 70% da população mexia de uma forma direta no espiritismo, mesmo sendo católico ou evangélico. O que tinha de pessoas que estavam recebendo passe, que estavam frequentando terreiro, frequentando lugares onde pudesse aprender a fazer despachos e tudo isso, era muita gente. Ou seja, tinha um pé em cada campo. Essa pessoa não está salva. E o Brasil precisava saber quem vai andar assim, segundo as entidades, está endemoniado. E aí, Deus deu um negócio para eles, onde eu tenho amigos que estavam lá, depois saíram de lá, mas eles falaram, não escapava um demônio. Alguém ia para lá, não escapava um demônio. Manifestava. Tá? E muitos, sim. Alguém está dizendo, muitos continuam na prática. Deixa eu ver. Veja o Réveillon em Copacabana. Sim. Tá? A grande questão é que o que aconteceu é que ficou claro. Quem continua hoje sabe que está mexendo com o demônio. Tem gente que escolhe isso. Tá? Algumas poucas pessoas não sabem. Mas o que acontecia comigo? A pessoa passava por uma ministração chamada Grande Libertação. Beethoven deve ter ouvido muito falar dessas grandes libertações, onde você renunciava, confessava, tal, todo o seu envolvimento no espiritismo, os réveillões, as festas de carnaval, as invocações ao Rei Momo, as invocações lá das entidades, cujos nomes eu não quero nem repetir. Tá? Mas você renunciava a tudo isso. E em seguida, beleza. Aí muitos caíam endemoniados. Tá? A questão é que existe um pecado que te leva a buscar essas entidades e pedir algo dessas entidades. E o que eu percebia é que a pessoa renunciou o despacho que fez, renunciou o passe que recebeu, renunciou a invocação de Réveillon, de Carnaval, renunciou tudo isso. Mas ela não se quebrantou em relação ao pecado que ela vivia, que levou ela a buscar isso. E nisso os demônios voltavam. Eu não sei quantas vezes eu não ministrava uma pessoa
ela dizia, eu já renunciei, mas... E aí, manifestava o demônio na minha frente. Por quê? Sim, exato, Cláudia. Falta arrependimento. Mas falta porque não há uma ministração sobre isso. Não há alguém que fala claramente. Se você vive na prática do pecado, segundo a palavra, você está endemoniado. Então, eu via que as pessoas não queriam, não, eu não quero os demônios lá do espiritismo. Mas vivia de bem com o demônio do pecado. Então, de repente, as entidades, os demônios, eles fazem, todos os seus nomes são fictícios. Todos os seus nomes são fictícios. Nem Satanás não é conhecido mais como ele era. Não chama mais ele de Lúcifer. Chama ele de Satanás. E os outros que se rebelaram também. E você vai de nação em nação, de povo em povo, todas os seus modos de operar são semelhantes, porque estão lidando com seres humanos. Seus nomes são diferentes. Tanto é que a Umbanda é o sincretismo de catolicismo e os santos e o candomblé da Nigéria. Você vai ver na Umbanda, de um lado é um tal do santo, do outro lado é uma entidade. Por quê? Porque eles estão reconhecendo que a atuação é igual. Queridos, quando a gente busca um santo, não é um santo que responde. Desculpa eu ser muito... Lembra que eu fui criado católico. Tá? Existe um mediador entre o homem e Deus. O homem chamado Jesus Cristo. Você não vai encontrar em lugar nenhum na palavra alguém que vai falar com Paulo para Paulo falar com Jesus por nós. Alguém que vai falar com Maria, tá? Essa questão de Maria falar com Jesus lá na festa, ela estava em vida. Você não tem isso na palavra. Não há nenhuma base para isso na palavra. Tá? Ir a santos para que os santos peçam por você, alcancem favores, essa é a adaptação da mediunidade do espiritismo no cristianismo. E Deus não quer isso. Inclusive, várias pessoas que eu ministrei libertação justamente porque foram em romarias, buscaram santos e ficaram endemoniados. O que eu estou querendo despertar em vocês aqui, nessa noite? Primeiro, eu não acho, eu sei que nós estamos numa época onde muitas pessoas ficaram endemoniadas, não mais por espiritismo, e sim por ideias populares. Tá? Eu vou falar uma coisa talvez chocante. As fundadoras de um movimento aqui chamado Black Lives Matter são marxistas, são lésbicas e praticantes de candomblé. Elas fazem um ritual quando elas vão fazer uma manifestação pública chamado recolhimento de sangue. Black Lives Matter, por que é tão violento?
Por que que é tão louco no que fala? Porque é um movimento endemoniado. Antifa, igual. O movimento LGBT e todas as outras letras hoje que seguem. Eu sei que no próximo mover vão manifestar demônios nessa galera. Porque elas têm que saber que as ideias não vêm de Deus. As ideias e os pensamentos geraram o que a palavra chama de fortalezas, altivez e sofismas. Esses pensamentos e sentimentos, as filosofias, formam moradias para demônios na pessoa, na sua mente, que está na alma, e também que está dentro do corpo. Essa galera, no próximo mover, quando a gente falar sobre Jesus, vai manifestar demônio. Muitos dentro da igreja que estão falando dessa graça barata, tá? E estão na prática de pecado, pensando que está tudo bem, vão manifestar demônios. Para a glória do Senhor. Nossa questão é que a gente precisa entender que houve adaptações da parte dos demônios, tá? Eu não vou simplesmente pensar que vai manifestar demônio em alguém que está no espiritismo. Por quê? Hoje a juventude não está mais no espiritismo. Hoje a juventude está sendo endemoniada em sala de aula. A professora na universidade que usa as entidades da Umbanda como referência para análises psicológicas. Isso está acontecendo nas universidades. Eu não acho, eu sei de casos. Eu sei que os alunos estão ficando endemoniados. E se você não sabe nada sobre isso, e você está me ouvindo, eu estou aqui para dizer para você que está na hora de você se informar. Eu posso, junto com Beethoven, eu posso buscar livros, tá? Bons para vocês lerem, tá? E é importante. Esses livros vão te informar como que atua. Eles vão falar de casos e mais casos e mais casos. E aí, vão falar como ministrar a libertação e como ministrar a libertação a si mesmo. Mas eu posso te falar, tá, uma questão muito simples. Precisa haver arrependimento. Raramente um demônio está na vida de uma pessoa, tá, de forma barata. Há casos onde demônios entraram na vida de pessoas por causa de decisões dos pais, em consagrações. Então, o filho foi passivo nisso. Não foi uma decisão. Tanto é que tem filhos que não gostavam, tá? E, por não gostar, o pai querendo até fazer e levava para fazer mecanicamente o que precisava, o filho ficou protegido pelo Senhor e não aconteceu nada. Tá? Mas tem outros que são passivos e têm esses demônios. Tá? Eu não vou falar entidades, porque não são entidades assim. Tem esses demônios operantes nas suas vidas.
hoje em dia, eu estou vendo algumas pessoas falarem no chat, hoje em dia as crianças estão recebendo influência através da televisão, através dos tablets, através de desenho animado, RPG, os jogos que tantos jovens estão jogando, todos têm invocações, alianças, e justamente alguém falou, os pais estão desatentos, tá? Omissos. Concordo, essa é a geração disso. Eu e minha esposa estávamos falando sobre isso agora à tarde, tá? É a geração que os pais parece que querem ter filho, mas não quer criar filho. E se você não criar o seu filho, Satanás vai. Ele vai achar uma maneira para criar o seu filho. Tem que, tá? Criar. Então, Sabrina, eu acho bom. Eu não sei até que ponto você está querendo discutir isso. Eu acho bom você procurar o pastor depois para falar sobre isso. O Beethoven, ele pode te ajudar com isso aí. Tá? Agora, por que eu estou levantando isso com vocês hoje? Primeiro, para te avisar. Tá? Te avisar que isso faz parte do ministério de Jesus. E pode ser que você precise ficar liberto. Se você tem um hábito de pecado, eu vou compartilhar uma coisa. Eu ministrei uma moça que estava na igreja fazia anos. E com muita vergonha ela falava para mim que ela pegava um maço de cigarro todas as manhãs e fumava caminhando para o seu serviço numa escolinha. Tá? 4, 5 cigarros, um atrás do outro. Ficava envergonhada, pegava, amassava o maço, jogava fora. No outro dia fazia a mesma coisa. E ela falou, eu estou tempos fazendo isso. Eu falei, em algum momento você reconheceu esse fumar como pecado? Não, mas eu sei, eu não quero fazer isso. Não, estou falando, você já confessou, concordou com Deus que isso é pecado e você não quer? Eu estou falando em voz alta. Tá? Ela, não. E aí, eu levei, então vamos orar? Vamos. Tá bom. Agora vamos expulsar os demônios que estão gerando esse comportamento em você, porque é um hábito. Tá? Vamos. Eu não sei se ela sentiu um calafrio, alguma coisa na hora ou não. Eu não me lembro. Muitos anos atrás. O que eu lembro é do resultado. Nunca mais. Da noite para o dia. Nunca mais. Nem vontade não tinha mais. Por que eu falo sobre isso? Porque Paulo fala que quando nós damos os nossos membros como membros de injustiça, somos escravos ao pecado. E essa escravatura, tá, tem um carrasco. É o demônio. E quem está vivendo na prática / hábito do pecado, você está endemoniado. Você está vivendo, caminhando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência.
E Jesus quer te libertar. Não tem dúvida. É simples. O processo é muito simples. Senhor, eu me arrependo. Eu confesso que eu pequei assim, assim, assim contra o Senhor. E não quero fazer isso mais. Me entrego a Ti, os meus membros a Ti, e peço que o Senhor quebre esse jugo do pecado sobre a minha vida e me liberte disso. Amém. No sangue de Jesus, o sofrimento. Agora, é engraçado. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Porque quando a gente começa a falar sobre esse endemoniamento, ninguém discute isso. É a vontade de Deus te libertar ou não? Ninguém discute que se é a vontade de Deus. Por que que a gente discute sobre cura? Se a libertação, se o perdão, a libertação, quebra de maldade, de maldição, está na cruz e está nos sofrimentos de Jesus, por que que a cura não? Por que que nós falamos é a vontade de Deus nos perdoar e perdoar a todos, a tudo de todos e libertar todos? E a gente fica discutindo cura. E aí eu vou oferecer para você. Eu acho que na minha vida é por isso que está demorando, porque dentro da minha alma precisa chegar a uma postura fixa. É vontade de Deus. Ponto final. E aí precisa, por exemplo, eu notava quando eu comecei a ministrar libertação, no início eu demorava, tá? Demônios demoravam 20, 30 minutos para sair. Depois da prática, eu nunca questionei se o demônio podia ficar ou não ficar, se era vontade de Deus ele ficar ou não ficar. A questão é que eu vou ter que fazer aqui até ele sair. É isso. Já fomos 1h30. Eu vou passar para o nosso Beethoven alguns livros. Tá? Eu vou falar de livros impressos, mas também livros que você pode adquirir online, né? E-books, que facilita. Prepara suas perguntas para mim e envia para o Beethoven, para ele enviar para mim já essa semana, tá? Eu vou pedir para você anotar a sua pergunta, envia para ele, e vai enviar as perguntas para mim, já vou preparar as respostas logo no início da semana que vem. Beleza? Tá bom, Beleza. Vamos orar. Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nessa noite, eu me dobro, eu me rendo diante do Senhor. O seu sacrifício tem um valor muito maior do que eu tenho atribuído. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos ministre essa semana, essa noite. Para a gente entender tamanha misericórdia com que o Senhor foi curar, libertar, purificar, ressuscitar, empregar, sem
fazer uma triagem, esse sim, esse não. A tua inclinação de expressar a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, está para todos. Portanto, eu já digo aqui, todo demônio associado a práticas de pecado na vida de quem tem ouvido essa palavra, ordeno agora, sai, não volte mais. Você sabe que perdeu todo o direito, você nunca teve direito para estar nessa vida. Sai! Pai, eu peço, enche-nos de novo com o Espírito Santo. Como diz em Efésios, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Libera, Senhor, autocontrole, domínio próprio nos frutos do Espírito Santo para cada um. É quebrado o jugo do pecado na tua vida, minha irmã, meu irmão. Não existe mais isso. Você é livre para caminhar sem pecar. Você não está mais debaixo do jugo do pecado. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Jesus, teu sacrifício. Te agradecemos as pisaduras que tomou, as enfermidades que levou sobre si, as doenças que carregou. Te louvamos. Recebemos nessa noite a cura, porque é a tua vontade. O Senhor não teria se oferecido, não fosse a vontade do Pai. Cremos. E por isso, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E te damos toda a honra e glória. Teu nome seja santificado. Tuas pisaduras honradas. Que todos saibam que tu és o Messias, que em breve voltará. Prepara-nos, Senhor, para aquilo que está para acontecer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado, Senhor. Graças ao nome do Senhor. Amém. Amém, amém, Amém. amém, Jesus. Amém. Semana que vem tem mais. A paz, boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Abençoe, pastor Mike. Abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Beethoven. Boa noite. Descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Para todos e um bom final de semana. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Vão na paz. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Bom descanso. Dagmar, boa noite. Boa noite. Pastor. Sheila. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu senti falta da Ana Vitória. Esther. Amém, gente. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente está aqui. Amém. Paz, pastor. Boa noite. Amém. Boa noite. Paz. Boa noite a todos. Tchau, Carmen. Boa Paz. noite, a paz do Senhor. Amém. Tchau, pastora Olga. Paz. Tchau, minha amiga Genia. Tchau, tchau. Boa noite.